Galera, estamos na reta final de 2022 e eu não sei vocês, mas sempre que chega essa época do final do ano me bate uma nostalgia, uma sensação de caramba, quanta coisa eu vivi em um ano. E não sei, mas parece que a minha cabeça começa a trabalhar 10 vezes mais do que já trabalha no momento. E eu começo a pensar em um monte de coisa, começo a pensar no ano que passou, nas coisas que aconteceram, começo a pensar no ano que tá por vir e nas coisas que vão acontecer no ano que vem e começo a ficar meio maluco das ideias. E é muito bom quando você encontra um livro que faz você esquecer totalmente da realidade e pelo menos por um momento ali que você está naquelas páginas, você consegue se dar uma trégua e pensar só na história daquele livro e naqueles personagens e ficar minimamente off do mundo real. Então esse vídeo é justamente pra você que está procurando um livro assim, e assim como eu, às vezes precisa de um livro ali que te faz esquecer totalmente da realidade. Tô aqui na minha companhia do meu café gelado, porque tá calor pra caramba, mas eu precisava de um café pra ficar mais enérgico. E são 00:30, caso vocês estejam se perguntando, pra vocês terem noção de como eu estou precisando de um livro desse, que vai me fazer escapar da minha realidade. Porque minha realidade no momento tá sendo essa, galera. 00:30, amanhã eu tenho aula e eu tô tomando café. Esse copão aqui, ó, já tomei metade. Mas vem com a gente. Outra coisa que, além de surtos e crises existenciais que acontecem no final do ano, é muito comum presentear as pessoas. E vocês, provavelmente, que estão vendo esse vídeo, gostam de presentear e gostam de principalmente ser presenteados com livros. Porque a gente é leitor e todo mundo ama ganhar livro, independente da ocasião. E o Natal é uma ocasião perfeita, festas de finais de ano, no geral, pra ganhar livro e presentear pessoas com livros. Porque dar livros pra pessoa é um ótimo gesto de amor e também é um gesto de, às vezes, dar um livro que vai mudar totalmente aquela pessoa. E aquela pessoa vai lembrar de você sempre que ela ler aquele livro ou olhar pra aquele livro. Então, você tem que escolher muito bem, porque aquele livro vai automaticamente ser associado a você. Então a escolha tem que ser bem feita. E para vocês escolherem bem, vocês podem aproveitar o Natal literário da Estante Virtual. Vocês sabem que a Estante Virtual já é uma super parceira aqui do canal, que eu vivo recomendando para vocês. Mas para quem ainda não conhece, é um site que reúne diversos livreiros de todo o Brasil com livros novos e seminovos por preços muito mais acessíveis. E é muito legal comprar por lá, porque às vezes você encontra edições de livros que estão esgotadas, encontra edições mais raras de livros e principalmente livros num precinho muito mais em conta. Pra galera que gosta de comprar livro usado, eu particularmente gosto bastante. Eu acho muito legal ter um livro que já passou na mão de outras pessoas. E todos os livros que eu vou citar aqui no vídeo estão disponíveis na Estante Virtual. Eu já conferi e vocês podem comprar eles tanto para vocês, para se presentear, quanto para presentear para outras pessoas. Porque além de ser um ótimo presente de Natal, você ainda vai ajudar essa pessoa a esquecer um pouco da realidade dela. Esse ano foi difícil para todo mundo, tivemos muitas emoções aí, eleições, Copa do Mundo, pandemia. E enfim, a gente precisa esquecer um pouco da nossa realidade, pelo menos nesse final de ano, e contar com livros para isso. Então acessem o primeiro link aqui na descrição para vocês irem conferir as promoções de Natal da Estante Virtual. E vocês podem tanto comprar os livros que eu sugeri aqui no vídeo, tanto os livros que estão na curadoria que eles fizeram pro Natal literário, quanto livros que vocês quiserem por vocês mesmos procurar e escolher por lá. E, além de tudo, como eu sou o Papai Noel do Booktube, eu trouxe pra vocês também um cupom de desconto pra vocês utilizarem nas compras de vocês na Estante Virtual, que vai dar 7% off pra vocês. Então, além dos preços já super mais acessíveis da Estante Virtual, se você colocar lá o cupom LUCAS7, você ganha um desconto ainda maior pra comprar os seus livros. Então, aproveitem e vamos logo pra lista, porque tem bastante livro pra falar sobre. Primeiro livro, que a capa já combina com o clima natalino, com minha camisa também, Battle Royale. Gente, esse livro é incrível. Esse livro aqui é impossível você pensar em outra coisa que não seja ele, a trama dele, enquanto você estiver lendo. É pra galera que gosta de uma parada mais violenta, de uma parada ali mais surto. É basicamente um livro com uma pegada de Jogos Vorazes. Muitos dizem por aí que foi, no caso, a história que inspirou a Suzanne Collins a escrever Jogos Vorazes. Mas esse livro tem uma pegada muito mais brutal. É sobre uma turma de 42 estudantes que são mandados pra uma ilha e eles vão ter que se matar até sobrar só um. E o último que sobrar vai ser o único que vai sobreviver, no caso. O livro ele vai alternar entre as perspectivas desses personagens, então são muitos personagens, são 42 pessoas. Então se fosse vocês, eu não me apegava muito a ninguém, pelo menos não logo de começo. E é um livro muito interessante porque ele coloca a gente em diversas perspectivas de como cada estudante tá lidando com aquela situação toda. Tem uns que vão e tipo, vou matar e tô nem aí, só quero sobreviver. Tem uns que ficam mais naquele receio e não querem fazer isso. Tem uns que não querem, mas mesmo assim fazem porque se sentem na obrigação e porque querem sobreviver. E assim a gente vai acompanhando as relações deles, as coisas que eles vão fazendo. Tem um vilão nesse livro, galera. Um vilão, assim, entre muitas aspas, né? Porque podemos dizer que aqui o vilão, na verdade, seria a pessoa que idealizou tudo isso, que colocou esses jovens nessa situação. Mas tem um personagem aqui que eu me sinto culpado de dizer que eu gosto dele, mas é porque ele é lendário. Ele é maluco e muito ruim, sim, mas ele é lendário. Então, como é um livro de ficção, eu acho que tá tudo bem eu gostar dele, pelo menos no momento que eu tava lendo o livro. E lembrando sempre que tudo isso aqui está acontecendo com uma turma de ensino fundamental. Então, são literalmente adolescentes que são enviados pra essa ilha com um kit de sobrevivência, uma coleira rastreadora que impede eles
poderes, de sair dali, e existem muitas regras que basicamente impeçam esse jogo de ser burlado, e só existe uma maneira de você sobreviver, matando todos os outros oponentes, que no caso são seus antigos colegas de turma. Vocês já pararam pra pensar como isso é bizarro e maluquice? Ou seja, vocês já conseguem imaginar você estar lendo isso aqui e você pensar em outra coisa que não seja isso aqui? Sério, é um surto. Apesar do livro ser bem longo, não se assustem, porque passa muito rápido. Os personagens são bem envolventes também, apesar de terem muitos, e você fica muito curioso com essa história toda, porque é gente morrendo toda hora, e surto e formas diferentes. Então, galera, recomendo demais. O segundo livro eu não tenho aqui comigo, mas eu precisei trazer esse livro pra cá, porque quando eu li esse livro eu fiquei tão maluco e obcecado por ele que eu literalmente li em um dia e eu não consegui parar de ler até terminar. Que é o livro Vilão, da V.E. Schwab. Eu ainda não li a sequência, mas eu precisava falar sobre Vilão, porque apesar dele ter uma sequência, ele tem uma história assim, fechadinha, entre aspas, que dá pra você, tipo, ler só o primeiro e depois você pegar o segundo pra ler, que é no meu caso, que eu ainda não peguei. Mas é sobre dois estudantes de medicina que eles resolvem fazer um experimento, e esse experimento acaba fazendo com que eles tenham superpoderes. E o livro é contado numa perspectiva de que, tipo, no futuro já, a gente começa com um deles saindo da prisão e jurando vingança para o outro. O único objetivo dele, agora que ele saiu da prisão, é matar esse ex-amigo dele. E a gente vai acompanhar todo o processo de como eles fizeram para desenvolver esses poderes, como foi para eles descobrir tudo isso, e também o que foi que aconteceu para eles serem inimigos hoje em dia. Então, tipo assim, inimigos mortais, já que eles eram tão próximos no passado. E a gente vai acompanhar tudo isso. Os personagens secundários desse livro são muito cativantes. Inclusive, eu gostava mais deles do que dos personagens principais. Os personagens principais também são muito interessantes de acompanhar. Esse rolê dos poderes é muito legal. E é um livro muito rápido. É um livro que fala muito sobre esse rolê da vingança e sobre esse pior lado dos seres humanos. Ele traz umas críticas ali muito interessantes também, umas reflexões muito legais. É muito legal porque esse livro também traz aquelas reflexões sobre o bem e o mal, e do que seria bem e o que seria o mal, e quem determina tudo isso. E é muito interessante ver a mudança dos personagens e como um tem um propósito muito específico. Não vou contar pra vocês o que é. E o outro tem esse objetivo, que é matar o ex-amigo. Então a gente vai acompanhar o Victor e o Eli e outros personagens ali muito importantes pra história. E é um livro tão rápido de ser lido e tão envolvente que você não vai conseguir pensar em mais nada durante a leitura. Literalmente, a V. Schwab consegue lhe capturar pra aquele universo e pra aquela história, pra aquela trama, a ponto de que os personagens e aquela história é só o que você vai pensar até você finalizar a leitura. Inclusive, pensando aqui em pegar Vingança, já que eu tô precisando de um livro pra esquecer da minha realidade, pra ler agora nesse final de ano. Pra galera aí que já leu Vingança, me conta aqui nos comentários se é na mesma vibe de vilão e se ele também vai me apanhar, como o vilão me apanhou. Esse livro aqui eu trouxe pra meu público aí que gosta de livros de fantasia, apesar de vocês saberem que eu não falo muito sobre fantasia aqui no canal. Esse foi um livro de fantasia que eu li mais recentemente e eu gostei muito, que é O Nome do Vento. Também faz parte de uma trilogia, que no caso o terceiro livro nunca saiu, até hoje, mas a gente tá esperando. Mas eu gostei muito do Nome do Vento, tem um vlog de leitura aqui pra ele no canal também. Foi um livro que ele realmente me capturou. Quando eu tava lendo esse livro, eu não consegui pensar em mais nada, porque o universo que o autor cria aqui é muito único. E o protagonista, principalmente, ele é muito cativante. Tipo assim, é aquele protagonista que você quer ser amigo dele, que você quer ouvir as histórias que ele tem pra contar. E justamente o livro é assim, ele começa com esse homem que ele é considerado uma lenda, que é o Quote, que Volt, não sei como pronunciar o nome dele direito, mas ele é uma lenda e ele tá ali contando essas aventuras que ele viveu no passado. E aí a gente vai começar a acompanhar desde a infância até ele ficando mais velho e ele ficando adulto, e as coisas que foram acontecendo na vida dele, as perdas que ele foi tendo, as aventuras e as lutas que ele foi enfrentando ao longo de tudo isso, e como ele foi evoluindo como pessoa, e também por que dele ser considerado uma lenda e por que dele ser tão enigmático também. É um livro muito legal mesmo, a escrita do Patrick Rothfuss é muito boa, é meio poética pra um livro de fantasia, e eu achei legal porque esse livro, apesar de ser de fantasia, ele não foca muito na parte fantástica. A gente tem elementos fantásticos no livro, óbvio, mas ele é muito sobre os personagens. É um livro que o personagem sofre, passa por muita coisa e você se apega muito a ele. É um personagem extremamente cativante, extremamente real, assim, e que literalmente você quer ficar ouvindo ele contar essas histórias e você se preocupa com ele, se preocupa com a vida dele. Enfim, é um livro muito bom pra galera que gosta de fantasia, até pra galera que, assim como eu, não é muito fã do gênero. Esse livro aqui é uma boa pedida, porque ele é muito bem construído e com certeza vai fazer vocês esquecerem de tudo ao redor de vocês. E só vão pensar nele, o protagonista, e na narrativa que o autor criou aqui. O outro livro eu também não tenho físico, mas eu queria muito falar sobre ele, porque eu acho que eu não falei o suficiente dele no canal, mas é Nada para Ver Aqui. A sinopse desse livro é muito legal porque é sobre crianças que pegam fogo. Começa acompanhando duas amigas e acontece um acidente ali na escola que elas estudam e por conta disso elas se afastam. E a gente sabe que nosso protagonista guardou uma mágoa muito grande dessa amiga, por causa que essa coisa que aconteceu na escola mudou completamente o curso da vida dela e ela é muito amargurada por causa disso e tem uma mágoa muito grande disso. E aí essa ex-amiga dela do nada envia uma carta pra ela oferecendo um emprego de babá pra cuidar dos enteados dela. E ela fala que ela precisa ir pessoalmente porque essas crianças não são
são comuns e ela precisa explicar pra ela o porquê de tudo isso. E aí quando ela chega lá pra ser babá dessas crianças, que ela vai, tanto porque ela não tem muita pretensão de vida e porque ela ainda quer reviver essa parte do passado, já que ela nunca superou direito, ela descobre que essas crianças pegam fogo do nada. Literalmente, as crianças estão lá e aí, por algum motivo, estresse, tristeza, ansiedade ou até do nada mesmo, elas começam a pegar fogo. Obviamente, as crianças em si não se machucam quando elas pegam fogo, mas tudo ao redor delas queima, porque elas pegam fogo. E é muito legal de acompanhar tudo isso. E apesar desse livro ter essa parada meio fantástica, meio mágica, né? É muito sobre construção de laços, sobre relacionamentos, sobre o conceito de família, o conceito de amizade, sobre mágoa e... É um livro que é um drama, e é um drama muito bonito, é um drama muito bem construído. Você fica muito envolvido naquela história, porque também tem uma parada assim meio de fofocas acontecendo ali, e você fica muito curioso pra saber disso. Os personagens também são muito interessantes de ler, e eu achei muito bom, de verdade. É um livro que também muita gente não conhece. Eu conheci esse livro através da Helena, minha amiga, saudades, inclusive. Eu vi ela falando desse livro, eu fiquei muito curioso, e ela me emprestou pra ler quando eu tava na casa dela, e eu comecei a ler e não consegui mais parar. Sempre que eu pegava esse livro pra ler, eu não conseguia pensar em mais nada, porque eu achava a história toda muito interessante, e a construção de tudo muito bem bolada. E principalmente a parte das crianças, quando elas começavam a pegar fogo do nada, eu achava muito massa, e aí deixava mais legal ainda. Então eu recomendo muito pra vocês. É um livro que vale muito a pena conhecer, já que pouca gente conhece, e que vai cumprir o papel que eu falei pra vocês de escapar da realidade, no caso. O penúltimo livro da lista, não tem um físico comigo aqui também, e eu finalmente posso divulgar esse livro com mais afinco, porque quando eu li ele, eu li em inglês, e aí não tinha muito como falar pra vocês sobre, porque eu tinha consciência de que muitos de vocês não iam conseguir ler, mas é o livro Como Se Fôssemos Vilões. É um livro muito legal, porque a gente começa acompanhando um protagonista que ele acabou de sair da prisão após ter cumprido uma pena de 10 anos por um assassinato que ele pode ou não ter cometido. E aí, a gente volta pro passado, 10 anos atrás, porque um detetive ficou com essa história inculcada na cabeça de nunca ter realmente solucionado o mistério e não saber se ele realmente foi o responsável por esse assassinato ou não. E ele resolve revisitar essa história e a gente é transportado pra 10 anos atrás, quando o nosso protagonista ainda estava na faculdade e eles estudavam Shakespeare numa faculdade de artes, né? E a gente acompanha ele e os amigos dele, eles faziam muitas peças juntos, peças inspiradas nas obras de Shakespeare, e essa parte é muito legal de ver. Eles interpretando as peças de Shakespeare e como eles são muito estudiosos e gostam muito de arte, então é um livro que vai pra essa pegada mais dark academia. E aí acontece um crime envolvendo todos eles ali, o grupo de amigos, e a gente vai acompanhar o livro todo tentando descobrir o que realmente aconteceu naquela noite, quem foi o responsável por tudo aquilo e as coisas que esse crime gerou na vida deles, os conflitos que aconteceram, e também acompanhar, obviamente, as relações deles. É um grupo de amigos muito diversificado assim, e eles têm muitas questões, tanto com si mesmos, quanto uns com os outros, e é muito interessante de ver essa relação deles. E tanto a parte do suspense é muito legal, porque você fica naquela curiosidade. É um livro que tem aquele aspecto de mistério o tempo inteiro, e por ter essa parada, tipo, de Shakespeare, de uma faculdade de artes, é uma parada meio gótica também. É uma vibe muito legal esse livro, e é por isso que eu trouxe pra cá, porque ele tem uma vibe tão única e tão interessante que você fica muito envolvido com aquilo, e é muito diferente da nossa realidade, pelo menos, e aí é legal de ler isso, porque você fica muito envolvido. Os personagens também eu achei eles super cativantes, eu achei a história muito legal, e eu fiquei muito feliz quando esse livro saiu no Brasil, porque desde que eu li ele em inglês, foi em 2020, eu fiquei, caramba, esse livro precisa sair no Brasil, pra eu poder panfletar pra mais pessoas e todo mundo ler. Então aproveitem, que ele também tá disponível na estante virtual, leiam esse livro, porque vale muito, muito, muito a pena mesmo. E por fim, pra terminar o vídeo com chave de ouro, é um livro que na verdade não é só um, eu acho que é um box que todo mundo iria gostar de receber de presente, e que todo mundo também iria gostar muito de ler, e que também são livros que vão te tirar muito da tua realidade. São 13 livros, pra falar a verdade, que é Desventuras em Série. Gente, eu precisava falar sobre Desventuras em Série aqui porque é um dos meus xodozinhos, é uma série de livros que eu gosto muito e eu não falo com muita frequência aqui no canal. Inclusive o nome do meu gato, que vocês já viram em vários vídeos meus, Klaus, é também por causa de um dos personagens de Desventuras em Série. Pra quem não conhece Desventuras em Série, apesar de já ser uma série de livros muito famosa, já tem adaptação tanto em filme quanto em série, que inclusive também são muito, que eu gosto bastante. É sobre os órfãos Baudelaire, são 3 irmãos e eles são órfãos, e a gente vai acompanhar literalmente eles passando por diversas coisas ruins ao longo da vida. Então cada livro é uma desventura diferente, cada livro eles vão passar por uma situação horrível diferente, justamente nessa de, tipo, ir passando de um tutor pro outro e tendo o Conde Olaf na vida deles, que é um vilão ali bem caricato, aquela coisa, tipo, bem vilanesca mesmo, que é um conde que faz de tudo pra tentar roubar a herança dos órfãos e causar o maior dano que ele conseguir na vida desses órfãos. E é aquela coisa, eles sofrem tanto e a realidade deles é tão ruim que você vai esquecer da sua. Porque se você acha que sua realidade é ruim, quando você lê esse livro aqui, você vai repensar isso. Porque gente,
os coitados, sério. Você lê os livros, você vai ficando com mais raiva, porque é muito legal de ler, porque tipo, tem um tom meio divertido. É um livro que tem um tom mais sarcástico e é sempre um cara contando pra gente, e é aquele rolê de narrador do personagem. E o autor do livro, na verdade, que é o Lemony Snicket, é um pseudônimo e ele faz parte da história também. Então é muito legal porque também envolve um rolê de sociedades secretas. Cada livro tem uma aventura diferente, são livros bem curtinhos e são 13 livros que você vai ficar muito envolvido com a história desses órfãos, você vai se preocupar com eles e você vai ficar muito envolvido com toda a trama que o autor vai criar envolvendo eles também, os Baudelaire. E é muito legal de ler, de verdade. E é muito legal também porque sempre fica naquela de o autor dizendo: você tem certeza que você quer continuar lendo isso aqui? Se eu fosse você, eu parava de ler esse livro agora. E obviamente a gente, quanto mais ele fala isso, mais você quer ler. E é muito divertido, ao mesmo tempo que é trágico. Enfim, amo demais. E eu sinto que eu não falo o suficiente sobre Desventuras em Série aqui no canal, apesar de eu gostar bastante. Então eu vi a oportunidade perfeita, porque além de tudo, o box é muito bonito. As edições dos livros também são muito bonitas. Elas têm ilustrações, cada um assim é de uma lombada de cor diferente. E são tipo assim, um presente em dose não dupla, em dose 13. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que esses livros sirvam para o meu propósito, que é ajudar vocês aí a escapar um pouco da realidade. Eu espero também que o ano de vocês tenha sido legal e que vocês tenham boas festas de final de ano. E caso você esteja precisando, você possa encontrar algum tipo de conforto nos livros que eu recomendei. Até sendo um livro de um monte de adolescentes se matando, que te dê algum mínimo conforto. E eu garanto pra vocês que eu entendo quem encontra conforto nesse tipo de coisa, tá? Por favor, deixa um like aí no vídeo pra vocês me ajudarem. Caso você tenha chegado nesse vídeo por acaso e tiver gostado, se inscreve aí pra você não perder os próximos. Tá tendo vídeo todos os dias até o dia 26, nesse mês de dezembro. Então, muita coisa legal ainda por vir. E, obviamente, não se esqueçam de conferir a estante virtual, Natal Literário, e ler os livros e presentear ou vocês mesmos ou as pessoas que vocês gostam com livros, que é sempre muito bom. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero muito ver vocês amanhã. Um beijão e tchau.